até o verso 25, a palavra de Deus é bem clara sobre esse texto. Lá se cumpre a profecia do profeta Isaías, do capítulo 9, onde Isaías profetizou que uma jovem, uma virgem, conceberá e dará à luz um filho, e seu filho será Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Se cumpriu o nascimento do Senhor Jesus Cristo através de Maria. Nós não somos adoradores de Maria, mas nós cremos que Maria foi uma serva escolhida por Deus pelas suas atitudes, foi escolhida por Deus, como José também, porque quando o anjo chamou aqui a José para conversar com ele obedeceu à voz do anjo. Não recusa receber sua esposa não, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então José também era um homem de Deus. Irmãos, quando o casal é de Deus, as coisas é diferentes. Quando não é de Deus, as coisas complicam, a verdade é essa. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado entre luz e trevas. Mas o nosso assunto aqui é o Senhor Jesus Cristo. Foi louvado aqui nesta noite, sobre exatamente o Senhor Jesus Cristo, que Ele fez o sacrifício perfeito por nós, fez tudo por nós. Só que, irmãos, eu quero meditar com você nessa noite, sobre esse texto aqui, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, principalmente no verso 25, no verso 23, e eis que a virgem conceberá da luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, traduzido Deus conosco, e é o Deus que faz presente. Agora, irmãos, o Natal, as pessoas comemoram de várias maneiras. Alguns da maneira correta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Outros comemoram o Natal por tradições. Existem várias tradições no mundo todo. Então é bebedeira, aquela coisa toda que os irmãos sabem. O Natal, irmãos, é uma festa cristã, é uma festa especial dos cristãos para com Deus, onde nós nos alegramos pelo nascimento de Cristo. Então existe duas visões. A visão do Natal, existe duas visões. A visão do ser humano para com Deus e a visão de Deus para com o ser humano. Porque nós, igreja, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Então nós estamos olhando para Jesus como nosso Salvador, o autor e consumador da fé. E Jesus está olhando para a igreja também, como a igreja está adorando pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Só que Jesus também vê duas vamos dizer assim, duas comunidades, duas assembleias de pessoas diferentes. Os penitentes e os impenitentes. Aqueles que cultuam a Jesus Cristo e o seu nascimento verdadeiro, e aqueles que cultuam o Senhor Jesus Cristo de uma maneira profana e ingrata. Então existem os penitentes e os impenitentes. Quando você olha no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50 e 51, que Jesus Cristo intercede pelo ser humano, você vai ver exatamente sobre essa questão aí. Então você vai ver aqui no versículo 54 de Mateus 27, Jesus viu da cruz os convertidos e os inconvertidos. Durante o seu ministério aqui na terra, Jesus sempre esteve perto de pessoas que criam e perto de pessoas que não acreditavam em nada. Cafarnaum, por exemplo, onde Jesus fez tantos milagres, chegou a dizer assim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os sinais que vocês veem, há muito teria se convertido. Então tem sempre duas multidões que vê Jesus de maneira diferente. Vê Jesus como Filho de Deus, como Salvador, e aqueles que vê Jesus como qualquer coisa, um profeta ou alguma coisa qualquer, ou simplesmente uma pessoa que veio para fazer história. Então existe os convertidos e os inconversos. Por que isso, irmãos? Porque todos olham para a cruz, só que de maneira diferente. Os cristãos olham para a cruz e vê a grandeza da cruz. Nós não somos adoradores, mas vemos na cruz o Senhor crucificado para pagar os nossos pecados. O inconverso, ele olha para a cruz e não vê nada de atrativo na cruz.
Simplesmente, ele faz até um sinal, mas ele não vê nada de atrativo na cruz. Por que isso, irmãos? Porque, na verdade, eles não vê a grandeza do sacrifício da cruz. Eles vê exatamente uma cruz como uma pessoa que morreu, simplesmente isso. Então, essa questão da visão do ser humano para com Deus, e de Deus para com o ser humano, porque existe um conceito, todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criação de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Salvador. João capítulo 1, Jesus é bem claro. E a todos que o receberam, deles o direito de serem feitos filhos de Deus, saber, aos que creem no seu nome. Através do sacrifício de Cristo, que paga o sangue de Jesus Cristo, como expiação dos meus pecados. Pagou os meus pecados, aceitei Jesus, então me torno filho de Deus por adoção. Somos todos criaturas de Deus, mas filho de Deus é quem recebe Jesus Cristo como filho de Deus, como salvador da sua vida. Então existem visões diferenciadas nesse dia, nessa data. Porque as pessoas podem até festejar o Natal e crer no sacrifício de Cristo, como na Semana Santa, aqueles rituais, aquelas coisas todas, só que de uma maneira que não é legal, não é a correta. E Deus olha para essas pessoas como pessoas impenitentes, vê a grandeza, mas não conhece a verdade da grandeza, nem deixa o sacrifício da cruz exercer atividade na mente dela. Porque quando o sangue de Cristo, aspergido na cruz, é passado em nossa mente, diz Hebreus 9,14, que limpa a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então existem duas visões: visão certa, a visão correta e a visão errada. E Deus olha para a igreja, salva, e olha para as pessoas em conversa, de uma maneira, irmãos, simplesmente, vamos dizer assim, decepcionante, porque comemoram o Natal, mas não querem os feitos do Natal na vida dela. As pessoas não querem, elas querem a festa, mas não querem o dono da festa. Essa é a questão. Então nós vemos na cruz, o Senhor Jesus Cristo, como a pessoa que se entregou por nós, o Deus Salvador, e lá na cruz, você olha para Jesus, a igreja, e agradece, e as pessoas que não são cristãs, olham para a cruz e simplesmente adoram a cruz. Então, os conversos, irmãos, as pessoas em conversas, elas gostam de Cristo, mas não querem viver com Cristo. Elas gostam, quem não gosta de Jesus Cristo? Olha, eu toda noite eu rezo, eu faço... Irmão, elas gostam de Cristo, mas não querem viver com Cristo. Eu posso gostar de uma coisa, mas não posso querer aquela coisa. São visões completamente diferentes. A igreja olha para esses dias de Natal, o nascimento de Cristo, nós sabemos se foi 25 de dezembro, se foi janeiro, fevereiro, março, abril, não importa. Nós olhamos para essa data com gratidão. Nós olhamos porque gostamos desse fato, do que aconteceu. As pessoas olham, mas não têm atração, não querem viver com Cristo. O Jesus que nasceu lá na manjedoura, o Jesus que viveu para pagar o pecado do ser humano, as pessoas não querem viver com Ele, porque viver com Ele exige renúncia. Renúncia. E o ser humano não gosta de renunciar. O ser humano não gosta de renunciar, porque Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e venha e segue-me. Ô irmãos, a igreja renuncia os prazeres do mundo, tudo aquilo que afeta a nossa vida espiritual, para vivermos com o Senhor, porque nós amamos o Senhor. Porque existe uma diferença também entre gostar e amar. Então os inconversos, irmãos, eles gostam de Cristo, mas não querem viver com Cristo, não. Porque viver com Cristo exige renúncia. E viver com Cristo
Irmãos, não é para qualquer pessoa não. Então os inconversos, eles temem a Jesus nesse dia, nessa data festeja, na Semana Santa, faz tudo quanto é tipo de sacrifício ritual, mas não obedecem às palavras do Senhor Jesus Cristo. Lembra lá em Caná da Galileia, capítulo 2 de João? Quando foi feito o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, transformou a água em vinho. O que Jesus falou para a mãe dele, quando Maria foi falar com ele? Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria ficou quietinha e falou para o servente lá: façais tudo que ele vos disser. A igreja festeja o Natal agradecendo o que o Senhor fez por nós. O que o Senhor fez por nós. A igreja não festeja o Natal simplesmente porque nasceu o menino lá em Belém, como você vai no shopping, aqueles presépios bonitos, aquelas coisas todas, simplesmente para enfeite. Não é para cultuar, é para enfeitar simplesmente um espaço. Então os inconversos, irmãos, eles temem, mas não obedecem, não querem obedecer nada da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus foi bem claro quando disse: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Duas visões diferentes de uma mesma festa. A visão dos conversos da igreja e a visão dos inconversos, das pessoas que não querem nada com o Senhor Jesus Cristo. Festejam, fazem festa, fazem tudo, mas não querem nada com o Senhor da festa. E esse é o problema. Então, amados irmãos, primeira coisa, os convertidos, irmãos, na verdade a igreja não é que faz confissões de lábios. Festejar Jesus também é de coração, irmãos, é de alma. Não é com a mesa farta. Isso é bom, irmãos? Ou quem que não gosta de comer? Mas não é uma mesa farta que vai alegrar a tua alma. A festa para Jesus é feita de alma e coração com gratidão, com gratidão. Os conversos, as pessoas convertidas, ela faz confissão de coração. Eu vou festejar o Natal porque Jesus nasceu por mim, viveu por mim, morreu por mim e está me aguardando para um dia viver com Ele. Então essa festa, irmãos, é um ritual simplesmente sensacional para nós, igreja. Nós vemos dessa maneira, diferente das pessoas que vê um menino que nasceu, viveu e morreu e acabou tudo aí. Não, não é assim não. Nós confessamos com o nosso coração, nascemos de novo e agora o que nós fazemos, irmãos? Nós estamos confessando de lábios e de coração com agradecimento o nascimento do Senhor. Porque se Jesus não tivesse nascido, irmãos, Deus tinha outra maneira de salvar a humanidade. Não tinha, irmão, sabe por quê? Porque não tinha o sangue para fazer a aspersão, o sangue perfeito. Só Jesus é o sangue perfeito para salvar o ser humano. É o sacrifício perfeito. Só Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É uma festa? Irmão, não é festa pagã, é festa da igreja. Muitas vezes, irmãos, a igreja entrega aquilo que é dela para o capeta. Mas não podemos entregar o Natal para o diabo, não. Nós, igrejas, vamos confessar com nossos lábios: glória a Deus nas alturas, como diz lá em Lucas capítulo 1, lá, quando fala do nascimento de Jesus Cristo, os pastores: glória a Deus nas alturas, os anjos cantando, e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Deus quer o melhor de você, Deus quer o melhor da sua igreja. Então dá glória a Deus, glorifique a Deus de coração e com os teus lábios, porque Jesus te salvou e um dia Ele vai vir buscar a sua igreja para você viver eternamente com Ele. Natal é de coração, é singeleza de alma, é gratidão, é louvor e adoração perfeita a Deus, com os lábios que confessam o nome do Senhor. Outra coisa, irmãos, os convertidos não são pessoas reformadas. Embora exista a teologia reformada, né, quer dizer, da reforma, mas cristão que comemora o Natal não é reformado. Ele é um novo ser, pessoa que nasceu de novo. Jesus, nessas duas visões, que Deus olha para o converso, para o inconverso, para o crente e não crente, Ele olha para as pessoas
não com pessoas reformadas. Ah, eu virei crente. Não, você não virou crente, não. Se você não nasceu de novo, o inferno está te esperando, o caldeirão está aceso lá, está fervendo. Está fervendo. Então Natal é para saber assim, eu nasci de novo, e esse Jesus que morreu lá na cruz, que nasceu e viveu e morreu por mim, ele salvou a minha alma, salvou a minha vida. Então as pessoas não são reformadas, elas são novas criaturas, nasceram de novo. Oh, irmãos, Deus olha para a igreja nessa festividade e Deus fala assim, olha aí o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo que nasceu de novo, pelo sacrifício vivo lá do meu filho na cruz do Calvário, pelo sangue que foi aspergido, pela remissão do pecado que foi pago lá na cruz do Calvário por nós, irmãos. Deus olha para as pessoas de maneira diferente, olha para a igreja cultuando e adorando ao Senhor e exaltando ao Senhor nessa festividade. Existe uma diferença tremenda, irmãos, entre o converso e os inconversos. Presta atenção para você entender bem essa questão do converso, do inconverso, na pronúncia das palavras. A Bíblia fala em Lucas que tinha 2 ladrões na cruz, do lado de Jesus, do lado direito e do lado esquerdo. E o ladrão da direita fazia o quê? O ladrão da direita, ele falou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que o ladrão da esquerda fazia? Se você não é filho de Deus, salva você, salva nós também. O outro ladrão falou assim, rapaz, você não teme nem a Deus. Olha a diferença de um converso do inconverso. O convertido vê na mesma situação que estava com Jesus, mas ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Enquanto o inconverso, ele vê o nascimento de Cristo, ele vê presépio, manjedoura, ele vê a cruz, vê tudo, mas filho, não quer dizer nada para ele não. Ele quer desfrutar dos benefícios. Se você é filho de Deus mesmo, desça da cruz e desça nós também. Salva a gente desse negócio aí. Jesus falou para o ladrão que falou para ele assim, ó. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar de hoje. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. 2 visões diferentes, irmãos. Do nascimento e da morte de Cristo. Dos conversos e inconversos. A igreja olha para tudo isso de uma maneira diferente do mundo. A visão da igreja é espiritual, a visão do mundo é carnal, é histórica. E história com H minúsculo ainda, tem mais essa. Que se fosse uma história verdadeira, adoraria o Senhor verdadeiramente. Mas é uma historinha com H minúsculo ainda. Então o que acontece, irmãos? Nós temos que observar que nessa questão das festividades, nós temos um compromisso como igreja, porque Jesus olha para nós de uma maneira diferente do que olha para os inconversos. Então, veja bem, a conversão da nossa vida, irmãos, da nossa vida, não é uma forma religiosa apenas, mas são atitudes diferenciadas, irmãos. Não é uma forma de religião. A igreja não cultua o Natal, embora fazer presépio não é pecado, mas a igreja não está lá, aquele menininho está lá mais. Aquele menino nasceu, foi na manjedoura, porque não tinha lugar para ele, para a mãe e para o pai no hotel, na hospedaria, foi colocado lá na manjedoura, que até hoje, se Jesus voltasse hoje e fosse no hotel 5 estrelas aí para buscar, se hospedar, não ia ter lugar para Jesus. Não mudou nada, a verdade é essa. Então a igreja não olha para a questão da manjedoura, a igreja olha para os benefícios que a manjedoura trouxe. Primeiro que você vê, Deus sendo dono de tudo, não teve um berço para nascer, mas criou um berço para Adão e Eva lá no Éden, porque a palavra Éden significa jardim das delícias. E como diz alguns teólogos, o Éden era o berço da humanidade, criado por isso, tudo perfeito, tudo bonito. Quando seu filho veio ao mundo, nem um berço para nascer tinha. E Jesus, quando o rapaz que seguia Jesus falou assim, Senhor, quero te seguir. Ó, as raposas têm seu covis
e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem o reclinar a cabeça. Então o que eu vejo na manjedoura? Primeira coisa, a humildade de Deus em se manifestar a nós, seres humanos. Irmãos, quando a Bíblia diz em Filipenses que Jesus se humilhou, Jesus, ali em Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala exatamente, Jesus se humilhou, ele se esvaziou da sua nobreza, da sua grandeza celestial, para se tornar ser humano, para viver como homem sem pecado, para pagar o pecado da criação que ele fez. Jesus não se esvaziou dos seus atributos pessoais como Deus. Viveu como Deus, onisciente, onipresente, onipotente, mas se esvaziou da sua nobreza. Jesus, como Deus, fez tudo em favor do ser humano. E como homem, beneficiou o ser humano, a raça humana, salvou a raça humana, que não podia pagar o preço do pecado cometido por Adão. Então, o que nós vemos na manjedoura? Primeira coisa, irmão, nós vemos exatamente o que? A simplicidade de Deus agir. Um Deus simples, um Deus que olha para as coisas simples e age em favor do ser humano. A simplicidade de Jesus. Jesus nunca foi arrogante, conhecendo todas as línguas. Ele nunca se exaltou como os doutores da lei. A humildade do Senhor Jesus Cristo diante dos fariseus, dos doutores da lei, das autoridades. Quando foi questionado, ele nunca se exaltou. Natal, irmãos, para nós lembrarmos que Deus, Ele, como diz, bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Irmãos, muita gente no Natal se exalta, se ensoberbece, porque tem um lar farto, tem uma mesa farta. Mas Natal nos mostra, através da manjedoura, a simplicidade de Deus em agir em favor do ser humano. Mostrar para o ser humano que o ser humano, ele pode viver muito bem na simplicidade, não é na ostentação. Jesus poderia ter nascido num palácio, não, mas nasceu na manjedoura. Deus tinha que fazer um palácio de ouro lá em Jerusalém para Jesus nascer, mas não foi lá que ele nasceu na manjedoura, para mostrar para nós que Deus é humilde e Ele quer uma igreja humilde, onde adore a Deus em espírito e em verdade. Como você vai ver, mesmo aqui em Mateus, que agora você vai ver aqui alguns magos, viajam centenas de quilômetros para ir cultuar o Senhor Jesus Cristo, e eles vão lá em Belém, quando acham lá o menino lá na manjedoura, o que eles fazem? Levam uma oferta para o Senhor. Dão ouro, incenso e mirra. Ouro representa a realeza, o Deus verdadeiro. Ouro. Incenso, as orações. E mirra, o bom perfume de Cristo. Aquele que veio e nos deu perfume, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Somos o bom perfume de Cristo para que se salve e para que se perde. Nós, igreja, temos o bom perfume de Cristo. Então nós vemos na manjedoura a simplicidade de Deus agir e a simplicidade de Deus. Deus não usou a sua grandeza e a sua nobreza para mostrar ao ser humano o seu amor. Porque amor, irmãos, amor existe na simplicidade. Amor não existe no orgulho, na arrogância, nem mesmo na prepotência de muitas pessoas que fazem essa festa algo para sobressair sobre outras. Presta atenção numa coisa. Como se fazem coisas diferentes. Não é pecado você enfeitar a sua casa, nada disso não. Mas aí tem cidades que fazem disputa para ver qual que enfeita mais. Deus quer a simplicidade. E quando eu olho para a manjedoura, eu só vejo uma coisa. Através desses magos que vieram lá do Oriente, esses magos aqui, e através dos pastores.
Deus quer pessoas humildes, mas com o coração voltado para o dia do nascimento do Senhor. Os magos viajaram centenas de quilômetros porque viram a estrela. Os pastores porque viram os anjos cantando. E você festeja o nascimento de Cristo de que maneira? Qual é a sua visão do nascimento de Cristo? É de adoração ou é de comilância, né? Comilância, essa palavra é boa, hein? Comer, 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 comer. Irmãos, que nossa visão do nascimento de Cristo seja uma visão verdadeira, uma visão espiritual. Que a nossa visão da cruz seja uma visão da salvação das nossas vidas. Meu desejo do fundo do meu coração é que Deus te dê um excelente Natal, mas um excelente Natal mesmo. Que Deus te abençoe, que você olhe para esse dia e você fale assim: graças a Deus que Jesus nasceu e viveu por mim e morreu por mim e me espera de braços abertos, porque está vivo, sentado à destra de Deus. Amém, irmãos?